dia, boa tarde ou boa noite. Estamos no terceiro capítulo da A Verdade Nua e Crua sobre Deus, onde eu estou sendo sincero de quem é Deus. E agora chegou uma das partes mais interessantes, porque no capítulo 1 eu falei sobre o universo, sobre o Big Bang, e no capítulo 2 eu falei sobre ele reconstruindo esse planeta e criando certos animais, e ele teve uma ênfase de alguns animais, inclusive do dragão, que realmente existiu, mas o ser humano matou todos. Mas agora chegou uma coisa principal, que foi o ser humano. E uma das coisas que você mais aprende é que esse corpo é imagem e semelhança de Deus. É isso que você aprende. Eles pegam o versículo 1 de Gênesis, o capítulo 1, versículo 26, e fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas não é. Não é. Assim como você aprendeu que o oxigênio vinha da planta, e com o tempo você chegou no segundo grau, aprendeu que o oxigênio veio do mar. E você fala, mas por que me ensinaram errado? Que as pessoas vai passando para frente o que foram ensinados, não porque eles buscaram a Bíblia. Alguém me ensinaram assim, é assim que eu vou passar. Vamos lá, chegou a parte principal, o que vai ser o divisor de águas do meu canal, porque muitos querem acreditar naquilo, Não, meu pastor que está certo, não é a Bíblia, é o pastor. Meu pastor é mais importante que a Bíblia, porque eu vou provar na Bíblia, claro. Não vou dizer sem falar na Bíblia. Vamos lá. Vamos interpretar o texto para a gente entender. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então, do 1 ao 25, quer dizer, do 2 ao 25, do 1 fala que Deus criou o Big Bang e criou as galáxias e criou o trono dele, que isso vai ser, com o tempo eu vou falar como é que ele é, como é que é a zona de conforto dele. Então, no versículo 2 ao versículo 25, ele está recriou esse planeta. Esse planeta estava destruído, ele recriou o planeta, e agora ele resolveu criar seres conscientes. E como disse no capítulo anterior, quando Deus resolve criar seres conscientes, ele tem que injetar uma lei da física tem que ter um fim. Se ele não botar o apocalipse, quando Deus cria seres conscientes, ele tem que criar um apocalipse, ele tem que criar o fim de tudo. Quando ele cria planetas, ele permite planetas com vida que não tenha consciência, ele não cria apocalipse para esses planetas. Não, ele deixa. Mas quando ele cria, põe seres inteligentes, seres conscientes, seres que têm capacidade de raciocinar, ele tem que botar um ponto final. Chamamos de apocalipse. E aí vamos ver. Versículo 26. Vamos entender. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto e vírgula. Até aí, tudo nos indica que nós somos realmente iguais a Deus. Porque ele falou façamos, está em nós. Nós façamos. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós façamos. Por que nós? Porque estava ele, Jesus e o Espírito Santo. Olha, nós decidimos reconstruir. A palavra final foi minha, Deus Pai falando, Foi minha, então nós decidimos reconstruir, botar um ser vivente, um ser consciente nesse planeta. Então vamos fazer a nossa imagem e a nossa semelhança. Até aí está ok. Até aí, esse versículo indica que nós somos idênticos a Deus. Que Deus tem uma orelha de cada lado, um olho aqui com sobrancelhas, um nariz no meio com 2 buracos. Que Deus é assim.
Está tudo aqui. Interpretação de texto está ótimo. Mas não para só por aí. É aí que a gente vai, aí que se embola a parte espiritual, a parte evangelística dos ensinamentos. E aí ele fala que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo réptil que se mova sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Ponto e vírgula. Macho e fêmea. Aí já complica. Se somos semelhantes a Deus, e Deus criou também a fêmea, então Deus ao mesmo tempo, ele também tem seios. Aqui embaixo tem pênis com vagina junto, porque nós somos imagem e semelhança dele. Versículo 27. E criou Deus o homem. Aí aqui o versículo fala, não, mas Deus só criou o homem. A mulher é diferente. Deus não é mulher, Deus é homem. Deus, né? Versículo aqui, e criou Deus o homem, a sua imagem. Ponto e vírgula. Por ter uma vírgula, se tivesse somente vírgula, a continuação do resto continuaria essa frase. Mas quando tem ponto e vírgula, morre-se aquele texto. E começa-se outro. A imagem de Deus o criou. Ponto e vírgula de novo. Macho e fêmea os criou. Então aí já entra uma fêmea. Deus criou macho e Deus criou fêmea. Mas ele só falou que o homem é a sua imagem. Mas até aí, tudo indica que o que somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. A interpretação de texto aqui tá ok. Se fosse somente esse texto, eu não discutiria. Mas vamos para o versículo, o próximo capítulo, capítulo 2, verso 7. Vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos recapitular. Peraí. No capítulo 1, verso 26 e 27, Deus criou a sua imagem e semelhança. E no capítulo 2, está dizendo que Deus formou o homem do pó da terra. Mas o que ele tinha feito então no capítulo 1, verso 26? Façamos o homem a nossa imagem. Bom, ali já Deus o criou. E viramos a página no capítulo 2 e formou o Senhor do pó da terra. Ui, então são dois Adões que apareceram? Não, Marcelo, o capítulo 2, verso 7, é continuação do 1 e 26. Você pode dizer. Quando Deus estava fazendo, vamos fazer, mas vamos fazer já no barro. Vamos lá. Eu vou te explicar e você vai entender. O capítulo 1 e o verso 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus criou a alma. A alma é semelhante tanto em imagem como em poder. A sua alma, a minha alma, a alma de qualquer pessoa da face da terra, ela não fica doente, ela não precisa comer, ela não precisa dormir, ela não cai doente, ela não precisa beber, que ela não tem sede, ela é imortal, ela é como se fosse um Deus. E ela realmente, ela tem a semelhança de um Deus e tem uma imagem idêntica a Deus. Mas quando você olha para o espelho, você não consegue ver sua alma, você vê essa matéria. A sua alma está aqui dentro.
é um HD. HD de computador, que o computador, quando ele é fabricado, ele é 0 km. Se põe um HD, ele é 0. Aí ele vai botando programas e mais programas e vai para o HD e ele vai virando um supercomputador. Assim é a sua alma. Ele armazena tudo que você faz. E ela que vai ser julgada. Porque esse corpo, ele se queima, ele se quebra todo. Se bater de frente do caminhão, vai braço, ele se reparte. A alma não. A alma é como se fosse um Deus. Não tem como você cortar uma... Eu vou cortar a cabeça da alma. Não, não vai. Deus criou realmente a alma. Então o versículo mentiu. É imagem e semelhança de Deus. Deus não é humanoide. Deus não tem 5 dedos. Eu vou te provar isso na Bíblia. Fica tranquilo, calma. E tanto é que existe alma macho e alma fêmea. A alma carrega o traço seu. Porque se você pegar aquela parábola do rico e do Lázaro, diz a Bíblia que Lázaro era um mendigo, era um servo do Senhor, mas mendigava, passava necessidade, né? Porque muitas pessoas acham que servir a Deus é ter riquezas nessa terra. E Lázaro não, Lázaro... E ele muitas vezes olhava para casa, tudo indica que ele vivia na porta de um cara muito rico, de uma fazenda. Ele olhava aquela mesa de longe e caía as migalhas, assim, os cachorros comiam, e ele desejava. Mas ele tinha Deus no coração. E aquele homem cheio da grana, com vida financeira boa, não tinha Cristo Jesus. E diz a Bíblia que Lázaro morreu. Calhou de vir a morte, e o mendigo e o rico também morreu. E diz a Bíblia que os anjos chegaram para levarem a alma. Isso tudo está em Lucas. E os anjos levaram a alma do mendigo, que aqui na terra ele era mendigo, mas era um servo do Senhor. Não deixou de adorar a Deus para ele ficar pobre. Ele foi levado para o paraíso. E o rico, que tinha condição, ele foi levado para o inferno. E diz a Bíblia que a alma dele estava sendo atormentada. E ele olhou e dava para ver o paraíso da onde ele estava. E ele conversou com Deus. Ele falou: Deus, por favor. Ele viu a alma daquele mendigo chamado Lázaro. E ele falou: pede Lázaro aí para molhar um dedo. Porque a alma, ela tem um traço que lembra você, mas ela não é humanoide. Ela não é humanoide. Molha aí o dedo. E o próprio Deus falou assim: olha, os que estão aí não podem passar para cá. E nem os daqui do paraíso podem ir ao inferno. Cada um tem o seu lugar. E aí, no capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus criou esse corpo realmente da terra. Por que Deus não fez a gente de vidro? Porque o vidro demora 1000 anos para se decompor. Por que Deus não fez a gente de plástico, de PET? Porque o PET demora de 200 a 300 anos para se decompor. Por que Deus fez desse material aqui? Porque isso aqui, depois de 10 anos, a terra come. Ele é reciclável para a terra. O corpo, não a alma. Então Deus fez esse corpo de matérias da terra para quando a gente morresse, a terra nos absorvesse. E Deus fez, Deus botou mais carne aqui, por quê? Para quando você dobrar, não arrebentar a pele. Vai ela ter, esticar os dedinhos aqui, todos eles têm mais carne aqui. Por quê? Para quando você dobrar, tudo isso, olha, o pescoço, dá para girar, entendeu? Porque Deus deu 2 olhos. Tudo que é bom, Deus deu 2. 2 olhos, por quê? Porque a visão é tudo. 2 ouvidos, porque o ouvir é importante. Uma boca, que já falamos muito, reclamamos, murmuramos, praguejamos. Então Deus só deu uma boca. Se tivesse 2, imagine a murmuração como seria.
2 braços, você perdeu um, tem, olha, posso levar a boca, posso almoçar. 2 pés, porque eu posso pegar um pé de pau e com o outro andando. Deus foi perfeito. E aí por isso daqui, formou o Senhor Deus do pó da terra um corpo, um hospedeiro para a alma. E quando ele formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou, quando ele estava ali o barro, soprou em suas narizes, desculpa, tem palavras aqui comigo, engasga, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O que é o fôlego de vida? É uma bateria, é um espírito de bateria. O nosso corpo é feito de corpo, alma, que eu acabei de dizer que foi feito lá no capítulo 1, verso 26, a alma que Deus fez primeiro, o corpo, alma e espírito. Esse espírito é uma bateria, é o que faz o seu coração bater, pulsar sangue para todo o seu, da ponta do pé até o fio de cabelo, está correndo sangue tudo. Se você parar de comer, vou ficar 2 dias sem comer, seu coração continua bombardeando sangue. Vou parar de beber água, continua, porque não é comida que faz seu coração bater, é essa bateria. Você está dormindo, está no seu coração, está acordado, está correndo, está tomando banho, está nadando, está andando de bicicleta, está dirigindo, está discutindo, está murmurando, tem uma bateria no seu coração bombeando esse sangue. Quando chega a hora, Deus fala assim, espírito, fôlego de vida, saia, teu coração para de bater e tu cai duro, morre esse corpo. A alma é imortal. Então quando Deus fez o barrinho ali, foi ali, bateria para o coração, mas o corpo ficou inconsciente. O corpo ficou inconsciente, ficou ali uma máquina, coração batendo, é como se fosse um carro. Acabei de fazer agora uma Ferrari, ponto, aqui. Peguei ali, liguei a chave, está ali um bicho funcionando. Está ali o motor ligado. Mas se não entrar um ser humano ali dentro e dirigir e passar mais, tiver ali um cérebro até daquele volante, o carro não vai andar sozinho. Então ali quando Deus fez o corpo, colocou a bateria, que é o fôlego de vida, pum, ficou o coração, bum, abriu ali os olhos, está ali. Mas ele não tinha consciência. Ele não sabia quem ia adorar, quem era isso, quem eram os animais, nada. É um ser vivo, mas inconsciente. E aí veio a alma. Opa! Qual é a finalidade da alma? Reconhecer o que é certo, o que é errado, reconhecer que devemos adorar a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí que eu deixo. E Deus também vai ser grato. Te falaram, nós somos sem mais semelhança de Deus. Mas diz a Bíblia que Deus falava com Abraão, com Noé, com Moisés, com Josué. Sim, Deus por ser onipresente, onisciente, o infalível, imutável, ele tem várias formas. Ele é uniforme. Ele se transforma em humanoide para falar. Tanto é que quando Moisés chegou assim, Senhor, eu queria ver a sua glória. Ele falou, não tem como. A minha glória, um homem, esse corpo que você tem, filho, não dá, vocês iriam evaporar. No capítulo 20 de Apocalipse, verso 11, diz a Bíblia que quando Deus veio em glória julgar a terra, não se achou-se a terra mais nenhum espaço. Eles se auto-evaporaram, porque a presença de Deus, Shekinah de Deus, é muito grande. Ali é a destruição total da terra. É o final do Apocalipse. Tem a duração de validade. A gente veio para essa terra para passar esse corpo 90, 100 anos. E você acha que esse tempinho que tem desse corpo, alimentar esse corpo, você tem que ficar rico, você tem que namorar bastante, fazer muito sexo, ganhar loteria. E não é. Sua finalidade aqui na Terra tem um propósito. Tem um propósito. E Deus fez, como falei, quando Deus fez a alma, que a alma tem consciência,
sabe o que é certo e o que é errado. Ela é um semideus, ela é imortal. Deus tem que botar o Apocalipse. Deus tem que criar o Apocalipse. E aí, vamos deixar para o quarto capítulo. Quais são as ferramentas para se gerar um Apocalipse? E não esqueça de uma coisa. No versículo 27 de Gênesis, Deus criou macho e fêmea. E nesse versículo só está dizendo que Deus criou Adão. Então a alma fêmea de Eva já estava pronta, mas o corpo dela, o hospedeiro, aonde ela vai pilotar o carro dela, que é o corpo dela, não estava vivo. Eva não foi feita no mesmo tempo que Adão. Você sabia disso? Adão ficou, a Bíblia não fala, porque é muito genérica, de um capítulo para o outro passa-se mil anos. Mas Adão ficou muito tempo sem Eva. Mas o projeto Eva já estava pronto. Mas ela tinha que vir no momento certo. Tudo é um projeto. Como eu falei para você, não existe, repito, não existe o livre-arbítrio. O primeiro capítulo, o segundo capítulo, foi só para uma base do que é Deus, o poderzinho de Deus. Agora estamos entrando numa coisa que é um divisor de águas. Não existe o livre-arbítrio. Cada um veio para um propósito. Eva vai vir para um propósito. Eva vai vir para um propósito. Escuta, Deus já tinha feito a alma de Eva, mas o corpo dela só ia vir no momento certo para o propósito. Quando Deus bota alma vivente, Deus pega um livro, na minha opinião, Deus tem uma enciclopédia, tem um museu de livros, e cada livro é um planeta, e ele pegou planeta Terra agora, que agora eu estou botando consciência, vai acontecer isso, no momento certo, até fim. Eu não acredito nisso, mas eu vou te provar na Bíblia, queira você acreditar ou não, tudo tem um propósito. O primeiro propósito é Adão. E que você venha ficar na paz, na graça de nosso Deus.